Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, professor Eduardo. E hoje a gente vai resolver a questão 23 do vestibular da UFSC de 2020. Se as matrizes, essa matriz aqui e essa matriz aqui, são iguais, então m vezes n é igual a 5 sobre 3. Então, o que acontece? Ele está dizendo que essas duas matrizes são iguais. Então, se elas são iguais, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e eu vou igualar a esse cara. E eu vou pegar basicamente esse cara aqui e eu vou igualar a esse. Por que eu vou fazer isso? Justamente para eu conseguir identificar qual que é o valor aí que a gente tem de mn. Sabendo qual que é o valor de mn, eu consigo definir então qual que é o produto entre eles. Então vamos lá. O que eu tenho então? Eu vou fazer aqui um pouquinho para o lado. Vou ter o seguinte. Eu vou ter basicamente 3m mais 2n. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 7. Esse log de 1 sobre 1000 aqui, eu posso fazer já, descobrir qual que é o valor dele. Então, vou fazer aqui em cima para facilitar. Eu vou ter log de 1 sobre 1000. Eu sei que 1 sobre 1000 é a mesma coisa que log, então, do que? É log de 10 elevado no menos 3, certo? Sempre que eu tenho aqui o log sem a base, o que acontece? É log de base 10, tá? Então, log de base 10. Então, o que acontece? Propriedade de logaritmo. O expoente passa lá na frente multiplicando. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter menos 3, que multiplica log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1, portanto, esse valor aqui é menos 3. Sabendo que é menos 3, o que eu posso fazer? Eu posso terminar aqui a minha conta. Então, eu tenho que 3m, certo? Menos 2n vai ser o quê? Vai ser igual a menos 3, porque era log de 1 sobre 1000. O que acontece? Eu tenho aqui o 1 e eu tenho aqui o 2. Se eu observar, o 2n menos 2n são o quê? Opostos, sinais opostos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso somar a equação 1 com a equação 2. Eu vou somar elas. Lembrando que isso aqui é a sentença 0,1, certo? Então, o que eu vou ter? 3m mais 3m vai ficar 6m. 2n menos 2n é 0. 7 mais menos 3. Isso aqui vai ser 4. Portanto, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu querido m, ele é igual a quê? 4 sobre 6 é a mesma coisa que 2 sobre 3. Então, esse aqui é o m. Sabendo quem que é o m, eu posso substituir tanto na 1 quanto na 2 e eu vou conseguir descobrir quem que é o n. Então, eu vou ter o seguinte, pegando aqui a equação 1, eu vou pegar até outra cor, eu vou ter 2n, já vou passar esse 3m para a direita subtraindo, então o que eu vou ter? Eu vou ter 7 menos 3, que multiplica 2 sobre 3. 3 corta com 3, eu vou ter então 2n igual. 7 menos 2 é 5, então igual a 5. Logo, o que eu vou ter? Eu vou ter que n é 5 sobre 2. Sabendo isso, m vezes n eu quero saber, então m vezes n, o que eu vou ter? Eu vou ter 5 sobre 2, na verdade eu já fiz invertido, mas produto não tem importância, que multiplica 2 sobre 3. O que acontece? Você já acertou. 2 corta com 2, vou ter então 5 sobre 3. Como é 5 sobre 3 está correto, porque é isso que o exercício me dá, 5 sobre 3, portanto a 1 está correto. Beleza, então vamos para a sentença 2. O que eu tenho na sentença 2? Sentença 2 eu tenho basicamente essa matriz, ele diz que admite inversa. Qual que é a condição para a gente ter uma matriz inversa? O determinante tem que ser diferente de zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o determinante dessa minha matriz. Beleza, o que eu vou ter então? Vou ter aqui embaixo a sentença 2, correto? Sentença 2. Eu sei basicamente que quando eu calculo o determinante, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar as diagonais principais, multiplicá-las e subtrair pelo produto das diagonais invertidas. Então vamos lá. Primeira diagonal principal, menos 2 vezes menos 4, isso vai dar 8. 8 vezes 2 raiz de 3 é 16 raiz de 3. Então estamos aqui no lado positivo. Agora é meio vezes 1, fica o quê? Fica meio. Meio vezes 27. Então mais 1 sobre 2 raiz de 27. Beleza. Agora, o menos 3 meios vezes o 5 vai ficar o quê? Vai ficar menos 15 sobre 2. Menos 15 sobre 2 vezes menos raiz de 3 mais 15 sobre 2, que está multiplicando o quê? Raiz de 3, certo? Agora subtrai. Beleza? Então, o que eu vou ter? Só vou separar isso aqui para a gente não se embananar. Beleza. Agora, o produto das diagonais invertidas. Então, o que eu vou ter? Raiz de 27 vezes menos 4 vezes menos 3 raiz de 2. Isso vai me dar um valor positivo.
4 vezes 3 sobre 2, isso é a mesma coisa que o quê? Isso é a mesma coisa que 6. Então, eu vou ter 6 raiz de 27, certo? 6 raiz de 27. Beleza, então, 6 raiz de 27, agora eu vou ter menos raiz de 3 vezes 1 vezes menos 2. Isso vai dar mais 2 raiz de 3. Então, mais 2 raiz de 3. Beleza. E, por fim, 2 raiz de 3 vezes 5 vezes 1 meio. Então, isso vai ser mais 5 raiz de 3, certo? Porque tudo positivo. 5 raiz de 3. O que acontece? Eu tenho raiz de 3 e raiz de 27, mas o que eu sei? Eu sei que raiz de 27 é a mesma coisa que raiz do quê? De 3 ao cubo, portanto, é 3 raiz de 3. Essa aqui é a minha raiz de 27. Então, onde eu tiver raiz de 27, eu vou colocar raiz de 3, que multiplica o 3. Então, aqui eu tenho 16 raiz de 3, mais 15 sobre 2 raiz de 3, mais raiz de 27. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 16 raiz de 3 mais 3 sobre 2 raiz de 3, por causa da raiz de 27, mais 15 sobre 2 raiz de 3, menos 6 raiz de 27, isso vai ser 18 raiz de 3, porque 6 vezes 3 é 18, mais 2 raiz de 3, mais 5 raiz de 3. Beleza, então o que acontece? 3 meios mais 15 sobre 2, isso aqui vai ser 18 sobre 2. 18 sobre 2 é 9, então vou ter 9 raiz de 3 mais 16 raiz de 3. Então aqui eu tenho 25 raiz de 3, menos 18 com 2 com 5, 18 com 2 é 20, 20 com 5, 25. Então menos 25 raiz de 3. Portanto, esse determinante aqui deu zero. Como o determinante deu zero, ele não admite inversa, portanto, as 2 está incorreta. Beleza, vamos para a 4 agora. Então vamos lá, agora a sentença 4. Se a matriz A é essa matriz, a B é uma matriz B e J, 3 por 3, tal que B e J é I mais J se o I for menor do que J e 2I menos J se o I for menor do que J, então a B transposta menos a A mais a matriz identidade é essa matriz ali, sendo I a matriz identidade. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a matriz B, vou ter que encontrar a matriz transposta da matriz B, eu vou ter que subtrair a matriz A e somar com a matriz identidade. Então é justamente isso que eu vou fazer. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Esse exercício é um pouco trabalhoso, mas vamos lá. Essa é a sentença 4. Primeira coisa, eu vou pegar e vou copiar essa condição aqui, que no caso vai ser I mais J se o I for maior ou igual a J. E 2I menos J se I for o quê? For menor do que J. Essa aqui é a matriz B. Por que a gente tem isso aqui? Porque esse cara aqui, ele me dá basicamente a condição da matriz B. Então, o que eu vou ter? Matriz B. O que eu vou ter na matriz B? Observe comigo. Se o I for menor do que J, por exemplo, se a linha for 1 e a coluna for 1, são iguais. Então, nesse caso, soma. Então, beleza. Então, o que eu vou ter? Esse primeiro elemento é o elemento 1, 1. Portanto, são iguais. Então, somos dois elementos. Vai ficar 2. Esse elemento aqui é o elemento da linha 1, coluna 2. Portanto, a linha é menor do que a coluna. Então, fica 2 vezes 1 menos J. Então, esse cara vai ser o quê? Esse cara aqui vai ser 0, porque vai ficar 2 vezes 1 menos o valor da coluna, que é 2. Então, fica 0. Beleza. Aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter a coluna 3, certo? Coluna 3 e linha 1. Então, 2 vezes 1 menos 3 vai ser o quê? Vai ser menos 1. Então, aqui eu vou ter menos 1, certo? Beleza. Agora aqui, eu tenho que a minha linha é 2 e a coluna é o quê? A coluna é 1. Então, I é maior do que J. Então, somos 2. 2 mais 1, 3. Aqui são iguais. Então, 2 com 2, 4. Aqui a coluna é maior. Então, 2 vezes 2 menos 3. 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. Beleza, aqui a linha é maior, então vai ser o quê? Soma. Linha 3 mais 1, 4. Aqui a linha é maior, linha 3, coluna 2, então soma também. 2 com 3, 5. Aqui são iguais, então 3 com 3, 6. Então essa aqui é a matriz B. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a matriz B transposta, que é basicamente trocar linhas por colunas. Então isso daqui que era a minha coluna, fica a minha linha agora, minha primeira linha. Então eu vou ter 2, 3 e 4. Essa segunda coluna aqui, que era a minha coluna, agora vai ser linha. Então vai ser 0, 4, 5, beleza? E agora menos 1 vai ficar 1 e vai ficar o 6. Essa aqui é a matriz B transposta. Beleza, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que somar cada elemento dessa matriz com o valor
da matriz identidade e subtrair o valor da matriz A. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou fazer isso direto aqui já. Eu vou ter o B transposto menos o A mais a identidade. Lembrando o seguinte, lembrando que a matriz identidade é a matriz onde eu tenho 1 na diagonal principal e 0 nas demais posições. Beleza, então onde eu tenho diagonal principal, eu vou somar 1. Então vamos começar com a diagonal principal para somar 1, depois é só subtrair. Então a primeira posição aqui eu vou ter 2 da matriz B transposta menos 1. 2 menos 1 é 1, mais 1 da identidade fica 2. 4 agora da transposta, menos 0 é 4, mais 1, 5. Então mais 1, 5. 6 menos 1 fica 7, mais 1, 8. Beleza, então por enquanto está tudo certo, está tudo batendo. Agora vamos para os demais elementos. Eu vou ter aqui então, nessa posição aqui, 3 menos 2 vai ficar 1, bateu. 4 menos 4, 0, bateu. E aqui, 5 menos 1, 6, bateu. Está batendo aqui. Eu estou subtraindo desse e batendo aqui. Agora, 0 menos 3 fica menos 3, confirma. Menos 1 menos 6 fica menos 7, tá certo também. 1 menos 4 vai ficar menos 3, confirma também. Portanto, como realmente deu isso, a sentença 4 está correta. Então, a sentença 4 está correta. Vamos agora para a sentença 8. Eu vou fazer aqui para o lado para facilitar. Sentença 8. Se esse aqui é o meu sistema, é indeterminado para m igual a 2 e p igual a menos 1. Então, é um sistema indeterminado. O que tem que acontecer para o sistema ser indeterminado? Ele basicamente não deve ter uma solução, certo? Quando um sistema não tem solução, quando o determinante da matriz é igual a 0, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a sentença 8 e eu vou calcular o determinante desse sistema. Então vamos lá. Beleza, o coeficiente aqui, eu tenho x, y e z. O que acontece? Quais são os coeficientes de x? 1, 1 e menos 1. Então 1, 1, menos 1. Coeficiente de y, 2 menos 1 e 2. Então 2 menos 1 e 2. Coeficiente de z, m menos 1 e 2. M, então, menos 1 e 2. Beleza. Só que o que ele falou? Ele falou que o m é igual a 2, certo? Se o m é igual a 2, o que eu vou fazer? Vou apagar isso daqui e eu vou colocar o 2 aqui. Só que o que acontece? Você vai falar, Eduardo, mas e o p? O p na matriz não tem importância, porque o p é termo independente. A gente pega somente os coeficientes dos elementos que são variáveis, que é o x, y e z. Agora eu calculo o determinante. Se o determinante for igual a 0, não tem solução, é indeterminado. Se o determinante for diferente de 0, então tem solução. Então vamos lá. O que eu vou ter no determinante aqui? 1 vezes menos 1 vezes 2 é menos 2. 2 vezes menos 1 vezes menos 1, isso aqui é mais 2. O que eu vou ter agora? 2 vezes 1 vezes 2, mais 4. Beleza. E isso aqui subtrai os produtos das diagonais invertidas. Menos 1 vezes menos 1 é 1, vezes 2, então menos 2. 2 vezes menos 1 vezes 1, isso vai ser menos 2. O que eu vou ter agora? Eu vou ter 2 vezes 1 vezes 2, então eu vou ter mais 4. O que acontece então? Esse cara cancela com esse cara cancela com esse cara, eu tenho aqui 4 menos 4. 4 menos 4, que é igual a 0. Portanto, como o determinante é igual a 0, o que acontece? Esse cara aqui, ele é indeterminado. Portanto, a alternativa 8, a sentença 8, está correta. Beleza? Agora, vamos para a sentença 16. Se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, então A vezes B, tudo isso transposto, é igual a transposto vezes B transposto. Gente, isso é uma alternativa que está incorreta, tá? Essa sentença não é verdadeira. Porque o que acontece? Quando eu tenho A vezes B e isso está transposto, quando eu tenho o seguinte, vou ter aqui a sentença 16, quando eu tenho basicamente A vezes B e isso está transposto, o que vai acontecer? Na verdade, essa propriedade me traz o seguinte, que eu vou ter B transposto vezes A transposto. Então, é o contrário, não é comutativo, tá? A gente tem que inverter aqui o produto. E aqui ele me dá na ordem que está dentro do parênteses, mas a propriedade, na verdade, é essa daqui. Portanto, a 16 está incorreta. Vamos agora para 32 para finalizar esse exercício então. Se x1 e x2 são raízes da equação x² mais 2x mais 10 igual a 0, então o módulo de x1 mais o módulo de x2 é igual a 2 raiz de 10. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular as raízes. Então vamos lá. Vou ter aqui a minha sentença 32, certo? Aqui é a sentença 32. O que acontece? Sentença 32, o que eu vou ter? x², então eu vou ter uma báscara. Vou ter x igual menos 2 mais ou menos raiz de 2 ao quadrado, então vai ser 4, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10, certo? Beleza. Isso aqui divide por 2 vezes
o 1. Então, eu vou ter x igual menos 2 mais ou menos 4 menos 4 vezes 10, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser uma raiz de menos 36. E isso aqui divide por 2. Como eu tenho aqui uma raiz complexa, como a gente pode observar, eu tenho menos 36 dentro da raiz, a gente já consegue identificar que de cara não vai ter esse resultado aqui. Por quê? Como eu tenho aqui 2 raiz de 10, isso aqui não vai chegar nessa resposta de 2 raiz de 10 com a raiz de menos 36. Portanto, a 32 a gente já pode descartar. Portanto, as alternativas corretas são a 8, a 4 e a 1. Então, 1 com 4 fica 5, 5 com 8, 13. Portanto, 13 é o nosso gabarito. Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.